Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia nessa manhã de domingo em que estamos separados mais uma vez para pensar no tema da célula dessa semana. É, Desejo que esse tempo seja assim um tempo de bênção para vocês. Esse esse mês de setembro em que estamos separados, em que estamos em jejum, em que estamos buscando o Senhor, desejando a profundidade no relacionamento com Ele. Desejo que haja um crescimento em nossas vidas, um crescimento espiritual, um crescimento no relacionamento, né, na comunhão com Deus, que sejamos realmente abençoados, né, esses dias, e que essas experiências com Deus gerem marcas que nos acompanhem em nossa trajetória, em nosso ministério, amém? Em tudo que nós fizermos. Nós estamos acompanhando aí o texto o versículo 2 Crônicas 7,14, que diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nessa semana a gente vai falar sobre o segundo item dessa lista, né? Se meu povo se humilhar e orar, né? Nós falamos na semana passada sobre se humilhar e nessa semana vamos falar sobre orar. E oração é alguma coisa que a gente costuma saber exatamente o que é, né? Oração a gente costuma entender do que se trata. Quando fala de oração, sobre eu preciso orar, você tem uma ideia do que já é a oração, né? A gente tem uma ideia de que sabe o que é a oração, sabe como ela tem que ser feita, sabe como ela tem que ser conduzida. É, de alguma forma, a gente é um tanto especialista quanto à oração. A gente pode não ser, muitas vezes, tão praticante, mas dizer o que é oração, todo mundo acha que sabe o que é oração. E eu vou dizer que, na verdade, a gente só sabe de oração quem ora. Só conhece oração quem profundamente ora. Porque oração é um relacionamento. E só é bom em relacionamento quem se relaciona. Só ganha sensibilidade no processo do relacionamento quem investe num processo de relacionamento saudável, íntimo. E com oração é a mesma coisa. Jesus contou uma parábola uma vez sobre dois homens que estavam orando. Lá no capítulo 18 de Lucas, a partir do verso 9, ele diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Ele orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo a vocês que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, aqui a gente tem nesse cenário alguém que
parecia não sentir nenhuma necessidade de se quebrantar. Ele achou que sabia o que era oração. Na cabeça dele, oração era qualquer momento em que você chega diante de Deus e realiza uma falação, alguém que simplesmente está naquele momento ali para falar coisas, repetir coisas, sem muito sentido, que saem do seu próprio raciocínio. Nosso raciocínio está totalmente envolvido nisso, mas saem da sua própria visão de mundo, que gira em torno das suas próprias percepções. É meio que uma via de mão única, sabe? Ele está ali diante de Deus fazendo um papel religioso. Bom, eu tenho que estar aqui, tenho que estar diante de Deus para falar algumas coisas para ele. E ali o tempo gasto ali é o mais importante para ele, porque ele é religioso, os ritos são importantes, então tem que ser um rito. Essa é a hora da oração, essa é a hora de eu parar e falar alguma coisa. Então eu vou falar alguma coisa. E aí fala. E ele estava tão orgulhoso do que estava alcançando pessoalmente, do que estava conseguindo pessoalmente, que tem alguns textos, tem algumas versões que diz que ele orou de si para si, né? E que ele vai ali e agradece o Senhor. Ele agradece o Senhor porque ele não era como os outros homens, pecadores, ladrões, corruptos. Jejuava e fazia o seu papel e dava o dízimo de tudo, ou seja, ele estava se promovendo, ele estava colocando sua lista de valores pessoais diante de Deus, quase como se estivesse dizendo: Senhor, tá vendo? Olhando para mim. Lembra quando Deus fala para o diabo assim: viste o meu servo Jó, homem fiel, que foge do mal? Sabe? Ele está dizendo: Senhor, viste como eu sou alguém que anda como deve andar, faz o que deve fazer. Bom, isso mostra pra gente que há pessoas que acham que sabem o que é oração, que acham que sabem o que fazer na oração, que acham que oração é só chegar e sair falando. A questão é não deixar. Bom, eu tenho que orar 3 vezes ao dia, então 8 horas da manhã. 8 horas da manhã eu tenho que parar e vou orar. Então eu chego ali e falo assim: Deus, obrigado pelo vento que passou aqui e refrescou a minha careca. Amém. Orei essa manhã. E o desafio de Deus é que a gente vá além disso daí. E aí Jesus coloca como contraponto desse especialista em oração alguém que não sabia efetivamente se comportar ali, se posicionar. Ele não achava digno de estar ali, porque ele tinha a consciência de que Deus é tão santo e de que ele estava tão distante de Deus. E aí, enquanto o fariseu estava cheio de si, cheio de orgulho pessoal, aquele publicano, pecador, estava diante de Deus, batendo no peito, dizendo: sou miserável, sou pecador, tem misericórdia de mim. Jesus falou assim: esse homem saiu dali justificado. Esse homem que, com toda debilidade, com toda falta de entendimento espiritual, ele entendeu espiritualmente que estava distante de Deus, que estava que carecia de Deus, carecia da misericórdia do Senhor.
Um homem que não tinha o estudo do outro, o entendimento do outro, não conhecia as escrituras como o fariseu, mas naquele momento reproduziu em sua sinceridade, em sua comoção, exatamente o que Deus espera de nós: quebrantamento, humildade. Então, quando Deus está chamando a gente, lá em 2 Crônicas 7,14, dizendo: se meu povo se humilhar e orar, Ele não está falando se meu povo separar meia hora, 1 hora, 2 horas por dia para fazer orações, para realizar a sua religiosidade. Eu vou ficar feliz e vou fazer alguma coisa. Não, ele está falando: se meu povo humilhado, quebrantado, vir e orar. Orar como quem abre a sua alma diante de Deus. Orar como quem revela quem é diante de Deus. Orar como quem se entrega totalmente diante de Deus. Orar como quem se quebranta na presença do Deus Todo-Poderoso. Jesus chamou muitas vezes os fariseus de hipócritas, chamou de serpentes. João Batista os chamou também raça de víboras. Raça de víboras vocês são umas cobras. Então, por quê? Porque eles valorizavam alguma coisa, demonstravam valorizar alguma coisa que não valorizavam. Eles demonstravam valorizar Deus e as coisas que envolvem Deus, mas a vida deles não condizia com isso, não convergia para Deus. Não viviam essa vida de quebrantamento, de rendição. Jesus uma vez falou para os fariseus assim, como ele trouxe, ele bem profetizou Isaías, ele trouxe lá uma palavra de Isaías, lá em Isaías 29:13, ele falou lá em Mateus 15, versículo 7, ele falou assim: o Isaías profetizou certinho a respeito de vocês. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus não quer simplesmente palavras. Deus não quer simplesmente louvores e honras sem quebrantamento, sem uma inclinação genuína de tudo que somos diante dele. Davi entendeu que o que Deus não despreza nunca, aquilo para o qual Deus nunca vira o rosto, é um coração quebrantado e contrito. É assim que se ora. Não tem uma fórmula exata, não tem as palavras certas. Tem aquilo que flui da consciência de quem nós somos diante dele, de que carecemos de sua misericórdia e de seu favor. Esse é o ponto de partida da oração. Eu preciso do Senhor, preciso de sua graça, preciso do seu favor, preciso da sua misericórdia. O texto de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7 diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Na verdade era até o 11, eu li até o 12. Mas Jesus usou uma ilustração. A gente às vezes vê como uma lei perfeita essa coisa
Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta se abrirá. Mas depois ele dá um sentido de relacionamento mais profundo para entender como é que funciona esse peçam e será dado. Ele diz: qual pai não é sensível ao pedido de um filho? Se vocês que são pais maus, se os homens que são pais maus no sentido de serem orgulhosos, de não serem de não serem perfeitos no sentido de saber o que é melhor, o que é mais correto fazer. Enfim, se os pais que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, porque eles se esmeram nisso, porque eles amam seus filhos e reconhecem o que é melhor, o que é mais saudável. Se os pais que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, né? Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Esse vai saber dar exatamente o que precisamos. Exatamente tudo que vai ser melhor e mais útil para nós. Então, a relação entre o pai e um filho é a ilustração para essa relação entre Deus e nós, né? As nossas orações representam essa conexão relacional, né? Então, um pai, além de ser amado pelo seu filho, ele deseja submissão, obediência, respeito, né? Um filho que não é submisso, que não é obediente, que não respeita, que não valoriza, ele acaba saindo debaixo da proteção dos seus pais, do seu pai. Ele acaba saindo desse lugar de condução, ele acaba perdendo a condição de ser iluminado pela sabedoria do seu pai. Então, se a gente insere essa ideia de relacionamento no 2 Crônicas 7,14, a gente poderia lê-lo da seguinte forma: se o meu povo voltar para mim e se puser neste lugar de oração, tal qual um filho se submete à sabedoria do seu pai e obedece às suas palavras, eu ouvirei e o curarei. Percebeu a profundidade disso? Se o meu povo voltar para mim e se puser neste lugar de oração, que acontece tal qual um filho se submete à sabedoria do seu pai e obedece às suas orações, eu ouvirei e o curarei. O que Deus quer dizer quando ele fala se humilhar e orar? É que se humilhando, eu estou me quebrantando, eu estou abrindo mão, eu estou me inclinando, eu estou me posicionando em reconhecimento da minha miséria e do quanto eu preciso dele, quanto eu careço dele. E aí, mas eu não entro nesse lugar para clamar a um Deus frio, um Deus distante, um Deus com quem eu não me relaciono, um Deus de rituais, um Deus de religião. Não, é o meu Pai.
Então eu me inclino diante dele em profundo respeito, em disposição de obediência, em disposição de submissão a ele, aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai ensinar, aquilo que ele vai apontar, aquilo que ele vai mostrar, porque oração não é só eu falar, a oração é eu ouvir principalmente, eu ouvir sobre tudo. Então o Senhor está chamando a gente a um lugar de humilhação e a um lugar de conexão, um lugar de relacionamento, um lugar de intimidade. Não é volta para o templo para cumprir um tempo de oração, não, é volta para o meu coração. Põe-se debaixo do meu cuidado, da minha paternidade novamente. Submeta-se à minha direção. Então, ele está chamando a oração, ele está chamando ao seu coração. Essa é a proposta para nós, para o nosso entendimento. Amém, meu querido? Deus abençoe você. Deus abençoe nossa igreja. Que Ele nos leve a esse lugar. Que Ele nos leve a esse entendimento, a essa profundidade. De que, do que é estar em oração. E quando eu falo para vocês o que é orar, eu não sou especialista em oração. Porque oração é alguma coisa além das nossas definições. Eu sou miserável e pecador e careço de Deus. Bom, é assim que se começa a orar. Esse é um entendimento. Quando eu entro diante de Deus assim, eu entro quebrantado e receptivo. Aí Ele me ensina, aí Ele me justifica, aí Ele me melhora, aí Ele me fortalece. Porque Ele me agasalha como um pai. E essa é uma experiência relacional maravilhosa. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe profundamente. Não só a sua célula nessa semana, mas você pessoalmente. Entre diante de Deus, entre diante do seu Pai e se quebrante nele, na presença dele. Amém? Fica com Deus, meu querido.